Oi gente, meu nome é Carol Tararã e esse é o Terapia em Quatro Rodas. E hoje eu convido você para assistir a entrevista com o Robson Soares, professor de apometria, especialista em desobsessão. Então vem comigo e vamos entrevistar ele. Bom dia! Esse é o Robson. Robson, se apresenta pro pessoal. Tem que me apresentar mesmo. Já... Só falei que era o Robson, que ia ser entrevistado hoje. Se apresente. Sim, então aí quem é o Robson, pois não dizer não, brincadeira. Meu nome é Robson Soares, sou terapeuta apômetra e canalizador da técnica Liberação Apométrica Gama. Trabalho com realinhamento familiar quântico, trabalho com questões familiares, negócios, business, limpeza de ambiente, desobsessão espiritual, médium, sensitivo, coloco baralho, lavo louça e cozinho, faço tudo que Faz você quiser. tudo. Tira o cão do povo, minha gente. É ele que tira os cão alheios quando a gente tá encapetado. Quando tem solução, mas quando não tem solução, aí a gente, Dá uma pau na cabeça e pronto. Parte pra Santo Esmeralda. Robson, conta pra gente como foi que começou essa tua jornada com os trabalhos energéticos, com os trabalhos espirituais. Porque tu era de uma religião antes, não era? Sim, eu pertenci à Igreja dos Santos Últimos Dias, os Mormons, né, que eu conheço, passei 14 anos, quase 16 anos lá dentro, e aí a minha sensibilidade sempre foi ativa, né, assim, bem forte lá dentro. Tive situações onde eu não poderia de forma nenhuma usar esses talentos, até porque não bate, né? Mas eu comecei mesmo em 2008. Depois de uma meditação que eu fiz, os 12 raios cósmicos, na meditação eu comecei a me travar todinho com medo, pensando que era bruxaria que ia acontecer. E aí eu vi que eu tinha essa sensibilidade. E depois da meditação eu comecei a sentir prazer, tipo, nossa, tá faltando isso aqui na minha vida. E aí eu fui me afastando de um e me conectando com o outro e vi que aquilo ali era realmente o caminho que eu tinha que seguir. Não era um dogma, mas sim a minha espiritualidade, o meu crescer espiritual, acho que foi aí. Então hoje tu não tem religião, né? Como Não, você não. se define nessa parte? Me defino uma pessoa espiritualista. O que é uma pessoa espiritualista? Que ela acredita em tudo de bom nas pessoas, nas religiões, tudo que agrada aquelas pessoas, mas não segue, não tem um segmento, não precisa estar dentro, né, para poder se formar e ser feliz. Eu acho que é isso. E ele canalizou uma técnica muito legal que eu aprendi com ele, que é a apometria. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse processo de canalização, como foi que ela surgiu, porque minha gente, vocês têm medo da mediunidade, mas ele também tinha, viu? A gente vê ele aqui todo doutrinador de capirotos, mas ele também teve um pouquinho de medo, né? Então conta aí pra gente. Já tive situações, depois eu conto a parte das experiências. Vamos contar aí pra parte que eu recebi a técnica, né? Foi numa época que eu não estava bem, eu estava através de uma terapeuta muito conhecida, que até a Denise Pérez, eu estava fazendo um tratamento com ela, que eu estava com depressão, estava com todos os eu estava, né? Depressão, ansiedade, sei lá, tudo de ruim. E aí foi de um flashback que ela pegou e falou assim pra mim: olha, você vai ter que trabalhar com... seu chamado é trabalhar com espiritualidade, é trabalhar com pessoas ligadas à mediunidade, tipo terapeuta, é isso que ela quis dizer, né? E aí eu fiquei naquela, tipo, meu Deus, eu vou fazer um negócio desse, eu sou recém-formado em administração, eu acabei de vir numa empresa conhecida mundialmente. Ele trabalhava numa marca muito chique, viu, minha gente? Não vou nem falar, né? Chique. Chique demais. E aí eu tive que pendular o que pra minha vida, né? E aí, se fosse por isso, eu tava até hoje trabalhando lá, mas aí a espiritualidade falou maior. E aí eu fiquei nesse questionamento e de repente eu comecei a chateado frequentar uma meditação
né? Na verdade, nesse dia dessa meditação não foi porque eu quis estar lá, mas eu estava arrumando o espaço e a pessoa me convidou para poder participar. E aí que vem a grande jogada da espiritualidade. Eu fui para essa meditação dos arcturianos, que é dos 40, você já vai falar do grupo dos 40, que aqui faz aqui a Alessandra, de Fortaleza. Eu sentia muitas entidades ao mesmo tempo, siriano, pleidiano, arcturiano, era tudo. Sentia, dava as mensagens e pronto, terminou meu dia. Quando eu fui dormir, a partir daquele dia em diante, eu comecei a escutar a voz na minha cabeça sem parar. E aí foi aonde eu entrei na categoria de esquizofrenia. Todo médium, né, acha que é esquizofrênico. Aí vai no neurologista e descobre que não é. Estou esquizofrênico, era só o que me faltava. Estou escutando vozes e as vozes repetem a mesma coisa e fica cantando na minha cabeça aquela mesma coisa, e eu sabendo de nada que eles estavam falando, porque era um linguajar que eu entendia que era a linguagem português, mas eram palavras que eu nunca ouvi. Eu disse, gente, que é isso? Aí ia no Google, eu pesquisava, eram técnicas soltas, era tipo onda binaural. Aí eu ia pesquisar o que era, quais eram as funções das ondas, aí anote, aí eu aí foi dando toda a técnica através de sonhos. E falava todo o tempo, sem parar. Se eu parasse para fazer qualquer coisa assim, eu, tipo, descansei aqui. Aí falava, aí chegou um momento, um por vez, porque eu não tô entendendo nada que vocês estão dizendo. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo, falei um de por vez. E aí eu peguei e fui escrevendo, e o pior de tudo foi botar a técnica para rodar, porque eu tinha medo, né? E aí eu falava, meu Deus, quem que vai acreditar em Neil falando essa ruma de coisa aqui que e eu mesmo não sei o que é. Tamo lascado, porque eu tenho que botar esse negócio para rodar. Tô sendo cobrado por isso. E ainda não sei nem o que eu tô fazendo. Como é que é um negócio desse daqui? Quando você mexe com algum espiritual, você tem que saber, porque é uma cirurgia espiritual, né? E aí, gente, eu vou abrir o corpo de uma pessoa e vou deixar ela lá na gangrena, que eu não tô sabendo nem o que eu vou fazer. Mas aí o que aconteceu foi que os arcturianos se apresentaram e começaram a me ensinar passo a passo como fazer. Na hora lá mostrava, me apontava como eu fazia, me mostrou como preparar a mesa, mostrou como preparar as pessoas. E aí eu fui desenrolando, mas eu tinha muito medo e eu não queria cobrar de jeito nenhum, porque misericórdia, um dom de Deus não se cobra, você está errado. E eu fiquei naquela, né, com vontade de morrer, porque eu trabalhava só fazendo isso e não trabalhava mais nos meus trabalhos convencionais. E até que a minha linda e amada Denise Pérez falou, como é que você não vai cobrar uma hora que você tá doando para a espiritualidade? Porque o trabalho, se eu for cobrar, é tipo 20 mil reais. Não é, você não tá cobrando trabalho. E aí pronto, eu comecei a cobrar. Porque os resultados, eles muitas vezes a pessoa tá quase no final da vida e consegue reverter essa situação. Então realmente são coisas que não tem preço, né? As pessoas que vêm pra mim são geralmente pessoas que já estão assim, como já vieram pessoas que estavam indo praticar um suicídio e vieram pra consulta. Teve assim 3 casos em específicos que a pessoa, ela falou assim, eu vou lá na consulta para dar meu último respiro, para dizer que eu não dei conta de mim e depois eu vou me jogar no prédio. Depois que eu escutei isso, eu não acredito, eu disse, sério mesmo, você não tem noção. Depois que eu saí de lá, minha cabeça mudou, mas que eu tava certo de me matar, tava. E aí tem várias situações assim que a gente fica, meu Deus, a gente ser um instrumento de ajudar essas pessoas não tem preço não tem. E aí isso que me fez continuar, porque eu não queria mais. Quantas vezes me veio na cabeça de desistir, porque você cuidar de pessoas, tem aqueles que nos ajudam, nos orientam, assim como os mentores, assim como tem aqueles que não querem que isso aconteça.
E a cobrança espiritual geralmente não é fácil de uma pessoa assim. Explica aí pro pessoal que não sabem do que é a cobrança espiritual. Misericórdia. Cobrança espiritual é quando o galego vai lá na sua porta e lhe cobrar quando você não tem dinheiro. O que acontece é quando existe uma possibilidade, quem sabe, de você ter conhecido aquela entidade cobradora e ela vai te cobrar para você não fazer ou não evoluir, né, aquela pessoa ou você próprio. E a gente chama de cobrador espiritual. Então, quando, por exemplo, a Carol chegar para mim com a necessidade de tratamento, e aí o cobrador espiritual dela não quer que ela evolua, o cobrador dela vem atacar a mim. Tipo isso. Tipo, não faça isso, porque ela é minha, você não pode tirar ela desse pradão. E é isso. Então, fora isso, ainda tem os obsessores, e aí vai, né? Um monte de conteúdozinho. Então a gente acaba lidando com isso, porque para ser um terapeuta, a gente não só é executar, não é só ofensivo, não é só ataque. A gente também tem que saber de defesas, né? Se proteger, se energizar. Tudo isso porque o mundo energético, você manipula a energia, então você também está suscetível a acontecer coisas com você. Já teve algum caso de um cobrador assim, tipo, muito furioso contigo porque tu foi atender uma pessoa que marcou a tua carreira? Existiu o cobrador de manifestar na sala da maca. Na maca. Misericórdia. A fazer isso. Tinha ido pro céu nessa hora, se fosse comigo. Tiro, porrada e bomba. E aí já aconteceu da maca tremer, de faltar energia. Não é faltar energia, uma energia comum. É uma energia mesmo que não faz sentido de faltar. Por exemplo, dá pá, um barulho assim e de repente falta energia, tudo só naquele espaço. Porque, por exemplo, na clínica que eu atendo, ela tem vários disjuntores. O disjuntor específico da sala desliga. Então não tem como só ser... daquela sala. Só daquela pra vocês sala. entenderem, só daquela sala. Exatamente, só daquela sala. Então a gente sabe que ele não quer que a gente trabalhe. Pronto, é dessa forma aí que acontece. Pra mim hoje é comum, né? Como Você já... se assustava muito no começo? No começo sim, porque a gente não tá acostumado, né? Acostumado a sofrer de medo. Por exemplo, nós é tudo maravilha. Não, é só instalar dedo, tá ótimo. É só fazer as correçãozinhas básicas, tá ótimo. E de repente se ele dá olhando com o obsessor, olhando pra sua cara assim: quem é você pra tá querendo mexer aqui? Outros querendo lhe perturbar de noite, lhe derrubando. Já levei empurrão, já. E pode botar pra rodar, meu filho, que só o que tem é história pra contar esse negócio. Qual foi a que mais te assustou, assim, no começo? No começo mesmo, tem uma que eu nem pertencia a nem fazer nada, eu ainda pertencia à igreja, foi quando me enforcaram. Sério? Foi. Me enforcaram, minha filha. Se fosse hoje acontecendo comigo, eu chamava pros pau, mas antigamente, você tá assim, do nada, caminhando na rua e de repente sentiu uma mão no seu pescoço e te enforcar. Então, dali, eu não entendi o que era mediunidade, mas eu senti no físico mesmo a pessoa me enforcando. E aí que vem a mágica, que vem uma entidade me salvar, fisicamente. Como foi isso? Conta a fofoca toda, Robson. Fofoca pela metade, mata o fofoqueiro. Porque assim, ó, eu tenho que contar o contexto todinho. É porque eu tava caminhando na rua, na época eu fazia a missão na igreja e tudo. E aí eu tava voltando pra cidade, que era longe, 12 quilômetros, não tinha transporte, não tinha ônibus, não tinha nada. E aí eu comecei a arrepiar do meu braço. O meu sensor de presença de espíritos é meu braço. Ou um ou outro, não são os dois. Então eu comecei a sentir desse braço direito. E eu não sabia, porque eu fui saber disso depois, né, de um tempo que passou. E aí fiz com que... Eu disse, gente, o que tá acontecendo? Meu braço tá se arrepiando aqui. Só que tava arrepiando e tava aumentando, e eu falando assim pro meu amigo, Andrade, tá sentindo frio? Aí ele, não, tô não. Eu disse, pronto, não é frio, então
uma coisa a mais do que o frio. E aí eu comecei assim, vamos cantar um hino da igreja? Pra gente... Sempre, a Aline Barra salvando sempre, nessas horas. Pra gente poder aliviar essa situação, porque eu tô achando que a gente tem que se conectar com Deus, não sei o quê. Eu comecei a falar porque eu era mais velho, então eu tinha que prestar a força àquela criatura, né? Pra não mostrar o medo a ele. Só Deus sabe como é que eu tava por dentro, mas enfim. Aí começamos a cantar e amenizava um pouquinho, mas voltava mais forte. Amenizar é com tipo assim, tu tá mexendo comigo, pois agora eu vou com mais força contigo, tu para com fazer isso daí. E foi, chegou um momento que não tinha mais luz na estrada, era só escuro no meio do canavial, voou no meu pescoço. E no dele também, que a gente não falava mais, de tão forte que tava apertando. E aí eu comecei a me debater querendo pegar e não tinha onde pegar. E de repente parou um carro assim, do lado, e um cara grisalho falou assim, irmão, vocês estão indo pra cidade? Entra aí no carro que leva vocês. Aí soltou, né? Ele soltou e a gente entrou no carro. Só que a gente foi dentro do carro, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu ficava com medo, nervoso. Se morria logo uma vez? Se morria, dava um infarto, depois voltava, não sei. Aí no final das contas eu fui conversando com ele, inclusive como eu tô aqui contigo, e eu fui falando com ele da igreja, né, fazendo aquele trabalho como a gente fazia. Aí o trabalho tá bem, tudo bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chegou na cidade. Chegando na cidade, o cara deixou a gente numa rua sem saída. Por mim, tudo bem, o importante estava no meio da cidade, né? E aí a gente desceu do carro, agradeci a ele. Ele, boa sorte pra vocês, obrigado. Aí eu olhei pro meu companheiro, que era o da missão, e falei, cara, que foi isso que aconteceu? Se não fosse esse carro... Quando a gente olha pro carro, cadê o carro? O carro sumiu, se desintegrou assim. Na rua sem saída? Na rua sem saída. Chocado. Não tinha garagem, não tinha nada, era só muro. Tomou no carro da alma. Andei no carro da alma, literalmente. Meu Deus do céu. E o pior de tudo é que eu não fiquei com medo depois. Eu falei, nossa, eu fui salvo por uma entidade de luz, por um anjo, graças a Deus eu fui salvo. E aí, como eu não entendia sobre essas coisas, eu peguei e fiquei daquele, né, anestesiado. E quando foi mais na frente, no mesmo dia, a gente tinha que ensinar mais uma pessoa. A gente passou por um pedaço, acho que tipo assim, uns 5 metros. Passava numa escuridão pra gente atravessar a rua. Nessa escuridão eles voaram de novo no pescoço da gente, no meio da rua. Só que dessa vez eu tive força de poder lutar. Eu peguei, em nome da luz vocês vão embora pro lugar de onde vocês venham, não sei o que, não sei o que. Aí foi embora, pô. Acho que foi a mais forte que eu tenho hoje da minha mente, é essa. Tô vivo pra contar a história, né? A minha vontade naquela hora era de poder teletransportar aqui pro céu sem parar. Robson, as pessoas às vezes pensam que não, mas de fato o espírito ele consegue tirar a vida de uma pessoa, né? Consegue. E se ele não conseguir, ele próprio, ele influencia você pra você tirar. Pra você cometer o extermínio. Porque ele fica com aquela indução espiritual. Não, tu não tem mais sentido não, se mata que resolve. Não, faz isso não, fulano não gosta mais de ti. Não, isso tem mais propósito, se matar é mais fácil, porque aí tu resolve tudo. Porque o suicídio é uma fuga. Então o espírito ele induz você a fugir. Então ele vai colocando as melhores, as promoções mais lindas na sua cabeça, na hora. Ele usa ainda a primeira pessoa, tipo... eu não mereço, eu não sou feliz, ele não me quer mais, ou ela não me quer mais, trará, e pum, executa. E a pessoa escuta dentro da cabeça dela, né? Exatamente, uma forma telepática. Que ela nem consegue entender muitas vezes que porque aquilo não é dela, a sua que é vibração externa. a sua vibração tá baixa, e essa vibração baixa faz com que eu me conecte com aquela vibração daquela entidade. Se eu tenho tendências a isso, meu filho, é só correr para abraço, que aí ele influencia 100%. Isso vale para vício também, é a mesma coisa, né? Que sabemos que existem bolsões espirituais, onde tem aquele grupo de espíritos naquela mesma sintonia com vícios, né? Vícios tem vários, não é só droga e álcool, não. Tem de sexo, tem de jogo, tem de celular, tem de tudo, de trabalho.
tem fanatismo, tem bolsões de espíritos fanáticos religiosos, pra você ter noção. E o que esses bolsões fazem quando pega uma pessoa que está ressonando com aquele Primeira, vício? ele é como se fosse uma bateria de celular. Ele precisa daquela energia para poder funcionar. Então ele manda obsessores. Aqueles obsessores, eles vão treinar aquela energia, induzir pessoas a usar aquela energia e abastecer aquele parque. Quando aquela pessoa não tem mais o que dar, ou a depressão profunda, ou aquela pessoa não tem mais esse ectoplasma, já está sendo final de carreira mesmo, aí eles fazem aquela pessoa se matar e aí ela entrar naquele bolsão para se tornar mais um naquele exército e buscar mais. Então na hora que a pessoa ou se mata ou morre, ela já é como se fosse tragada. Exatamente, porque ela está naquela sintonia daquele bolsão e acaba influenciando e se tornando mais um daquele exército, daquela vibração que ele faleceu. E fala um pouco mais então sobre bolsão, porque hoje com a liberação quântica gama já existe uma tecnologia para fazer o resgate dessas consciências, né? Sim, então sim. fala um pouquinho mais sobre isso. Os bolsões, eles são arquitetados exatamente para... É porque assim, na espiritualidade, ele é organizado. Assim como a parte positiva é organizada, igual numa empresa, tudo organizado, seus departamentos, existe também na dualidade, né? Na parte negativa da história. Como se fosse um bairro, né? Bairro daquele vício específico. E é organizado, tipo, ó, vocês vão atacar a cocaína, que é viciado. Você vai atacar na raiva, você vai atacar na briga de ciúme, porque tem bolsão de ciúme também, tem vários tipos, né? Tipo, eita, será? Quem é que será que tá nesse bolsão de ciúme? rapaz, Um monte de gente ligado. Olha, cuida do ciúme. E aí faz com que a gente, com o tempo, foi chegando tecnologias que foram trazendo as oportunidades para aqueles espíritos, para aqueles bolsões que estão lá presos. Tem espíritos lá em loop temporal, que é voltando a fazer a mesma coisa todo o tempo, há anos do nosso tempo, né? Porque o tempo deles é quântico lá, pode ser horas, segundos, e pra gente passou anos aqui. Então tecnologias hoje, através da técnica, que pode resgatar aquela ou aquelas consciências do bolsão todinho, para poder ser como é que se diz? Encaminhados e a oportunidade de melhoria, né? Antigamente, nem os chefes de bolsões, que são os que organizam os bolsões, como fossem os chefes energéticos que prendem os espíritos, estão podendo ser encaminhados também. Então, tá dando oportunidade para todos evoluir. Então, a técnica, ela ajuda também nessa parte. Então, tá muito positivo. E isso para mim, porque toda vida que chega símbolo, alguma coisa, me aparece, eu sinto tudo antes. As cobranças espirituais, sinto o sentimento daquelas entidades, vejo as cenas, e aí quando o ovo sai, eu tenho uma pequena depressão e o símbolo sai. Toda vez. Então é por isso que a gente fica naquela de... Tem males que vêm pro bem, pode ser assim. Hoje eu me acostumei. Por que tu não pede a espiritualidade para não sofrer desse jeito? Mas é a dualidade que a gente está vivendo. Se a gente vai aumentar um nível, a dualidade também aumenta junto com a gente. Então não tem como a gente medir isso daí. Então, uma cobrança espiritual ou um ataque obsessivo de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum é totalmente diferente de uma pessoa que tem conhecimento. Totalmente. O peso e a medida é total diferente. É porque quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, mais você vai auxiliar, e aí acaba que... porque aí quando você se torna... quando você se torna um terapeuta em si, ou ter muito conhecimento que sabe que vai ajudar pessoas, aquela cobrança espiritual em cima de você para que você não faça isso é muito maior. Então, pessoas que têm tendências a isso, tem muita depressão, tem muita ansiedade, tendência ao suicídio, tem muito... sei lá, eu acho que é isso. Acaba que tem muito distúrbio emocional, né? Tem. Muita gente que não trata a mediunidade reprimida acaba se tornando esquizofrênico. De fato, né? O corpo, ele não entende aquela mediunidade, porque é o chakra da coroa, né? Que a gente tem um aqui na cabeça. E aí acaba dando disfunções. E aí, se não trata logo... Mas aquelas pessoas que já nascem com isso, né? De fato, tem pessoas que já nascem e tem pessoas que desenvolvem, né? Tem que diagnosticar direitinho para não dar um diagnóstico errado. Tu atende muito médium com a mediunidade reprimida, né?
eu fui uma das que chegou pra ele desse jeito. E esses médiums, qual é a dica que você tem para o pessoal? Como é que a pessoa reconhece a mediunidade, que a mediunidade está reprimida? Primeira coisa que o médium reprimido ele pode sentir, mudança de humor brusca. Eu tô aqui morrendo de sorrir e de repente tô com a vontade de chorar. Aí a pessoa fala, nossa, eu sou bipolar. Não é bipolaridade. É porque você capta o campo da energia que está ali e muda. Entendeu? Porque você é um sensor. O médium é um sensor. Então, por exemplo, eu vou num restaurante. O restaurante está lotado de pessoas. Então o médium vai fazer o quê? Ele vai captar a energia de todo aquele espaço. Então, você vai medir uma pessoa que está traindo, vai fazer a medição de uma pessoa que está com raiva, uma que está feliz. Então você vai ficar oscilando o humor todo canto. O médium é dessa forma. E também o reprimido tem depressão muito profunda, sonolência com muita frequência, não dorme de noite, dor de cabeça frequente, principalmente crianças têm dor de cabeça sem diagnóstico, pode ter certeza, meu filho, é médium. Viciados, que têm tendência ao vício de alcoolismo, tudo isso, e drogas, é um sintoma de uma mediunidade reprimida. E aí, para tratar, só trabalhando? Só trabalhando. Primeiro corrigindo, limpando o vaso, para depois colocar energia boa dentro. Porque se não adianta você começar a trabalhar sujo. Porque aí o que vai acontecer? Você vai ser um canal de mediunidade sujo. Porque o médium, eu comparo com uma faca. Ela serve para cortar uma fruta, como ela serve para matar alguém. Aí isso é a mediunidade. Se ela está afinada, ela corta uma fruta. Se ela está desequilibrada, ela pode te matar. E dá para trabalhar a mediunidade, mesmo que não quer trabalhar como terapeuta, ou mesmo que não quer se afiliar a alguma religião? Dá sim. A mediunidade, ela é conectada, não é igual à espiritualidade. Primeira coisa, eu vou me espiritualizar. Entender o que é energia, entender o que é isso. O desenvolvimento de mediunidade é o conhecimento que a gente adquire, tem que saber também aonde adquirir, porque tem muita gente que ensina muita coisa errada por aí, né? Para não fazer coisa errada. Evitando o fanatismo, porque tem muita gente que tem tendências ao fanatismo e acaba atrapalhando a mediunidade também. Como a gente sabe, tem muito médium aí que, Maria, é tanta coisa que faz, que a gente escuta, que é melhor nem falar. Não estou aqui para falar sobre isso. Mas reiki, apometria, meditações, doar energia para o universo, para uma planta, para um bicho, tudo isso pode ajudar na mediunidade. Mas tem que ser uma coisa frequente, porque tem aqueles médiuns muito ostensivos que produzem muito ectoplasma. O que é ectoplasma? É uma substância produzida pelo corpo físico para executar alguma coisa ligada à espiritualidade ou à mediunidade, como uma doação de energia. Então, os ectoplastas que produzem, né, muito, queimam luz dentro de casa, queima celular na mão, esquenta muitas mãos, soa muitas mãos, os pés. Então, quando o número de doação é grande, é maior, quando aquilo ali parar, é porque foi o suficiente. Se não, você vai ter que se filiar de fato a algum lugar para poder doar mais energia, como incorporação, né, energização, e aí vai. Porque tem situações, eu não quero nada para minha vida. Mas a gente tem que entender que existe cobrança espiritual evolutiva. A consciência, ela vem para cá para evoluir. Então, além da cobrança obsessiva, que não foi suficiente, eles resolveram botar uma cobrança também evolutiva para a gente poder nos qualificar e tornar um espírito de fato com conhecimento, de luz. Porque muitos vieram para cá para evoluir o conceito coletivo. Então aqui, fazendo nada, não tá nem para nada. E aí acaba trazendo doenças para o corpo ele começa a adquirir várias doenças, né? Acaba adquirindo depressão. Então isso é muito importante. Eu fui um dos, né? Até eu botar as caras e falar assim, vergonha na cara, Robson, bora lá começar, né? E o interessante é que a depressão, quando ela é causada pela motivação espiritual, a medicação ela não tem, né? Não. O efeito. Não. Então, quando a depressão ela é dos hormônios mesmo, você toma a medicação e a medicação ela vai te trazer o benefício. Quando é espiritual, você vai tomar medicação, mas você não vai
vê o benefício. E aí a pessoa fica trocando de remédio, trocando de remédio, trocando de remédio e nunca tem uma solução. Exatamente. E aí vem os outros diagnósticos, que são coisas, né, mais profundas, piores, e a pessoa se entope de remédio, e o remédio ele também prejudica, né? Exatamente. A mediunidade. O remédio, principalmente os frontais, ele fecha a comunicação do chakra da coroa, aonde um médium ele se comunica e recebe comunicação. Então, quando você toma um frontal, um remédio de taxa preta, inibidor de emoção, esses aí vão automaticamente somente fazer um paliativo, porque não vai resolver o problema da raiz. Então ele vai só inibir aquela vontade de chorar, de comer, sei lá, raiva, sei lá, insônia, mas não vai resolver. Então você vai só, é como se eu tivesse um corte profundo aqui no meu braço e não ponteei. Eu tentei botar um band-aid e a ferida não fecha. Ela vai continuar sangrando, entendeu? Ela vai tampar ali, vai diminuir, mas não fecha o sangue. Então é isso que acontece quando não trata. Então assim, a medicina tradicional e a medicina holística ou alternativa, elas têm que caminhar juntas. Mas você não pode depender de nenhum e nem de outro. Sim. Que as duas caminham juntos. Por exemplo, uma pessoa que está com uma depressão profunda, ela pode sim fazer uma psicoterapia com psicólogo, psiquiatra, sei lá, terapeuta, mas ela também tem que fazer correções no seu campo energético e espiritual. Então, é todo um conjunto de coisas. Tem gente que fez 10 anos de sessões de psicanalista e não resolveu, e de apometria com 2 resolveu. Né, gente? Porque eu passei 7 anos no psicólogo, eu tinha dor de cabeça todo santo dia. Eu tomava remédio forte, às vezes eu tomava 4, 5 comprimidos e a dor de cabeça não passava. E eu fui neurologista, eu fui oculista, eu fui ver se eu tinha labirintite, eu via tudo e nada dava certo. Quando eu comecei a fazer a correção contigo, que eu aprendi, que eu comecei a me corrigir, raramente eu tenho dor de cabeça. Pois é. Então mas falando aí da confirmação do chakra da coroa, como tá em ajuste, né? Então assim, tem várias coisas. Não é desvalidando nenhum e nem outro. Ambos caminham juntos. Tem gente que funciona com os dois, tem gente que funciona só com um ou com o outro. E é importante. Eu até aconselho, olha, se você precisar ir num psicanalista, num terapeuta, por favor, vá, porque você tá precisando. Dos dois. E tem casos de depressão que a pessoa realmente necessita da medicação, porque pode vir mesmo a cometer o suicídio caso não esteja tomando a medicação. Exatamente. Então a gente não suspende de forma nenhuma. A gente vai acompanhando, vai vendo o desmame, vai ver a reação da pessoa primeiro, como é que vai depois da terapia. E daí aconselho, né? E tudo isso com quem faz o desmame, no caso, é o psiquiatra, né? Pra deixar bem claro que ele não mexe com medicação. Não mexe com medicação. A gente só aconselha, ela vai lá no psiquiatra fazer uma outra análise e ver como se pode diminuir. Não, diminuir isso, não tô sentindo mais aquilo, ele vai diminuir a dose e faz o desmame normal. Né? Então é isso que faz. Teve uma pessoa que eu atendi semana passada. Ele também fez faz tipo uma análise do psicólogo de comportamental e emocional. São algumas questões e perguntas que eles fazem lá, e essa pessoa tinha feito, deu tipo 80% como se fosse uma pessoa frustrada, com raiva, triste, aquelas coisas, né, de rejeitada. E aí foi fazer um teste semana passada, tava praticamente zerado. Depois de fazer a correção apométrica. Depois de fazer a correção apométrica. Por quê? Porque a gente, além de trabalhar essa parte emocional, a gente trabalha também com a parte da psicoterapia. A gente conversa também com a pessoa e fala o porquê. Olha, você está sentindo isso aqui porque seu conteúdo fez isso. Então, se a pessoa também não muda hábito, se a pessoa não transforma, porque a gente só tem 10% da transformação, porque o resto é a pessoa, né? Sim. Se ela não fizer aquilo, não adianta nada. Você traz a informação, né? Se a pessoa não faz nada com a informação, fica lá. Não? E aí, o que a gente faz agora? Robson, tá do mesmo jeito. Você mudou isso aqui? Não. É igual você ir para uma pessoa que tá com gastrite, o médico vai passar um remédio e você não tomar. Doutor, ainda tá queimando meu estômago. Você tomou um remédio? Não. A mesma coisa, entendeu? Então,
tem essa responsabilidade também do paciente de mudar hábitos, transformar hábitos, e também porque muitos têm baixa autoestima. Acho que a maioria, acho que 89% das pessoas que me procuram tem a baixa autoestima e acaba atrapalhando nesse processo, né? Porque aí é um gatilho puxando o outro, puxando o outro, e aí vai. Ou seja, não existe milagre. Você vai fazer uma terapia, qualquer que seja, você vai precisar fazer a sua parte. Então, se você está esperando milagre, senta e espera, porque não vai vir de canto nenhum, né? Não, nem cair do céu tá caindo mais. Nem chuva tá caindo mais, meu filho. Mas até a chuva tá difícil. Até a chuva tá difícil. Então, assim, essa vida de terapeuta pra mim foi uma descoberta pra mim e fez eu estar aqui hoje, com certeza. Não tô dizendo que eu vou me matar, porque eu não sei o que poderia ter sido de mim sem ter entrado nas terapias, né, na apometria, ter conhecimento de apometria antes. Eu não sei o que poderia ser de mim. Será que eu estaria ainda ser uma pessoa, um vendedor? Será que eu estaria emocionalmente equilibrado? Eu não sei te dizer. Mas antes disso, a minha vida era totalmente torta, assim, de botar pra voar as bandas mesmo, como fala. E aí acabava influenciando diretamente a mim. E lógico, quando você é um médium que ajuda várias pessoas, a dualidade ela vai trabalhar, né, amoladinha, com toda a força em cima de você. Então, as melhores ofertas foram dadas para mim, você pode imaginar isso. Então, é isso. Eu acho que o trabalho ele é transformador não somente para as pessoas que vêm até mim, mas para mim mesmo. Cada pessoa que você atende, no final das contas, também auxilia no teu processo, né? De evolução, nunca é algo tipo, olha, é ele. Sempre tem alguma coisa ali que faz parte de mim. Alguma coisa tem ali que, meio que seja uma fagulha, tem alguma coisa ali ligada a mim. Aonde teve uma época da minha vida que foi assim, vixe, na época acontece isso, olha lá. Então tem situações dessa forma que acontece. Então é muita gratidão mesmo para as pessoas que a gente atende, porque elas não vêm por acaso. E também quando elas não vêm por conta de alguma coisa, também por algum propósito, né? Então é aprendizado. Tudo é aprendizado. Eu parei de reclamar. Eu parei de dizer que era isso, era aquilo. Inveja. É inveja. Eu gosto da inveja. Ai, o povo adora. Não. Tudo da inveja. Ô, macumba. Tá jogando inveja, jogando magia em mim. É porque o povo não gosta de mim, porque minha terapia é melhor do que não sei o quê. Ai, eu já vi isso com tanta frequência. Consciência tranquila. E até um bom indicativo para a pessoa procurar um terapeuta é ver a vida daquele terapeuta, né? Porque quando o terapeuta é bom, a espiritualidade mesmo auxilia ele a ter a vida organizada. Exatamente. Nas diversas áreas, né? Exatamente. Então, assim, é aquele famoso conheça a árvore pelos frutos. Se você vê que o fruto é bom, vai. Agora, se o terapeuta tá aí por causa do dinheiro, você vai sentir, isso é certeza. Vai sentir o quê? Vai sentir o que não mudou. Vai sentir que ou você sentiu pior, ou não deu certo. Porque o terapeuta nem está se tratando, porque tem muitos que não se cuidam, não tem essa disciplina. Essa higiene energética e espiritual, e acaba entrando no poço profundo aí da amargura, entendeu? Então, isso é ruim. Porque ninguém, nem o Superman, que é Superman, tem a própria criptonita, tem que derrubar ele, entendeu? Então, a gente tem que entender que também nós temos as fraquezas. Eu, particularmente, 2 vezes por semana, eu peço atendimento a outras pessoas, além da correção. Faço massagem também, assim, em mim, né? As pessoas eu contacto, porque o corpo também ele somatiza, da dor corporal. Então, assim, eu me cuido, pelo menos nessa parte. E o bom quando você tem a mediunidade é que você tem uma sensibilidade de ver quando não tá legal. E aí, tipo, tô sentindo isso aqui, eu tô sentindo um preguiçoso hoje, visto, tem conteúdo aberto. Fulano pode fazer a medição pra mim, vê isso aqui, aí vem aquela lista de compras. Fala, minha Nossa Senhora, Robson, tá cheio de coisa aqui. Aí você vai lá e ó, só corrige. E vai e corrige. Pronto. Então, assim, hoje a terapia não é mais um luxo, é uma curiosidade, hoje é uma necessidade. Verdade. Né? Então, se a pessoa acha caro se cuidar energético e espiritual, ela vai ter consequências. É porque também é caro não se cuidar, né? Porque aí é psicólogo, é remédio, é psicoterapia, é psiquiatra,
é vida, porque muitos ceifam sua própria vida por causa do suicídio, por causa de uma economiazinha que você vai fazer, um investimento até, que para mim eu vejo como investimento, cuidar de você. É igual você tá doente e você num médico e se consultar, a mesma coisa. Se você tá doente e não se consulta, a doença tende a piorar, né? E hoje a parte energética e espiritual, ela é tão importante quanto a própria saúde do corpo físico, porque o corpo físico já é o resultado do desequilíbrio do espiritual e do energético. Tem até algumas terapias que já são oferecidas, né, pelo SUS. O reiki é comum. Eu ouvi falar também da acupuntura, que também era holístico, que foi adquirido, né? E aí vai, eu espero que a apometria também seja. Ia ser tudo! Olha, tem um monte de alunos já que já pode ir, que já é certificado, já tem trabalho. Ótimos terapeutas, assim como a Vossa Senhoria aqui. Então, estamos aí, né? Estamos aí para transformar esse mundo, desse coletivo, vai todo mundo ir junto na mesma nave para Santa Esmeralda. Menino, falando tanto em médico em Santa Esmeralda. Ai, bicho, o bicho caiu! Socorro! Chega! Menino, que loucura é essa? Aí, cobra do espiritual. Tô segurando. Vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Falando em médico, você recebe, né? Você incorpora um médico que chama Dr. Pacha, né? É, exatamente. Me conta aí sobre ele. Dr. Pacha, vamos lá. Ano passado, menino, tem que dar um jeito de ficar aqui para não cobrir o rosto. Pronto. Ano passado, eu tava atendendo um paciente, inclusive ele é um grande amigo. Do nada ele teve muita dor corporal e dor física mesmo no corpo, e eram muitos aparatos no corpo que estavam entranhados mesmo assim nele, que eu ficava, nossa senhora, como é que esse homem tá vivo? E aí eu fiquei naquela, tipo, o que eu vou fazer? Porque tem situações que a gente traz, mas a gente não sabe resolver ali. É igual, tipo, uma complicação numa cirurgia, então você não sabe o que vai fazer. E eu fiquei perguntando pra mim, meu Deus, o que eu vou fazer? Epa, bora, universitários, por favor, me manda aqui alguém que pode me ajudar, porque a situação aqui é mais complicada do que não sei o quê. O bicho tá igual esse bicho aqui, todo requenquelo. E aí fez com que eu recebi uma entidade, fez a cirurgia, e a cirurgia foi plena, né? Resolveu a questão e tudo, ótimo. Quando resolveu a situação, eu ouvi falar, porque a incorporação inconsciente, veio um médico russo que foi morto pelo paciente. Veio trabalhar o perdão através dessa cirurgia. Até aí tudo bem. Só que ele começou a vir com frequência, sem o paciente estar presente. E aí que veio o famoso Dr. Pacha Velança, que ele é um médico que viveu na guerra lá da Rússia e Alemanha na época. Ele não pertencia a essa linha temporal, ele é de uma outra linha temporal, que depois são cenas de outros capítulos explicando o que são linhas temporais, e que ele veio para cá com esse propósito de evoluir e ajudar o grupo Ohana Espiritualista, no qual sou dirigente. Ele é como na mesma linha do Dr. Bezerra de Menezes, ele trabalha essa parte de orientação, cirurgia espiritual, no mesmo padrão. Ele veio no começo como um afiliado da egrégora do Dr. Bezerra de Menezes. Depois, essa afiliação, ela recebeu a auto-outorga, ele automaticamente foi chamado para assumir essa egrégora. E assim eu trabalho com ele até hoje, com o Dr. Pacha, e ele que orienta, traz orientações. A maioria dos trabalhos hoje, mensagens espirituais que eu recebo é divulgado, né, no grupo, ou até mesmo, sei lá, como ele dou informações, é através dele. Então ele de fato é um médico que orienta como um líder de egrégora. Esse é o Dr. Pacha. Ele, da origem dele,
não é russa, apesar dele ser, né, radicalizado russo. Ele é de origem turca, os pais turcos, e foi radicalizado na Rússia. E aí teve a sua vida lá. Então esse é o Dr. Pacha. E eu já auxilio ela no Ohana em todos os trabalhos. Auxilio no Ohana e é muito sério. Não condiz com a minha... Gente, não condiz com a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa altamente palhaça. Ele é uma pessoa muito séria, muito direto. E é como um bisturi, ele é muito incisivo e preciso na hora de falar. Então, gratidão à espiritualidade por ter mandado essa entidade também para trabalhar, porque de fato é um diferencial. Depois que ele chegou, existe uma terapia de apometria e Ohana antes do Dr. Pacha e existe depois que o Dr. Pacha chegou. E ele é bem cirúrgico mesmo. Às vezes que tive a oportunidade de receber mensagem dele, ele olha assim no fundo do olho da gente e pá, fala aquele negócio que chega, você se treme das bases. Porque vem assim, ele olha dentro da sua alma e fala coisa que você não falou com ninguém. Ele olha lá dentro da sua alma, pinça e traz pra você, pra te auxiliar. Exatamente. E o mais engraçado é que ele tem uma frase que ele sempre fala que é bem legal, que é: o mais importante que a cirurgia nem sempre é aquela que abre o corpo, nem sempre abre o corpo espiritual e nem o corpo físico. É aquela cirurgia de consciência. Isso eu levei para minha vida e é o meu lema hoje. Cirurgia é aquela de consciência, que é tão importante como o corpo físico. Tu é doido, isso daí foi assim, filósofo demais. Isso fez com que muita coisa mudasse, sabe? Muita filosofia, porque muita gente depende das entidades para tudo você vai fazer. Ah, eu quero falar com o espírito tal. Ah, eu quero a entidade tal. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você acaba não buscando o eu. Se não tem independência espiritual, não, né? Você fica sempre uma muleta. E aí ele ensina muito isso, de não depender dele pra nada. Quando a pessoa vai falar tipo de coitado pra ele, eu tenho pena quando eu escuto os relatos de quando a pessoa vai querer dar uma de vítima ou mostrar tipo coitadinho, ele bistoria nos olhos. E tipo assim, mas ele não é ignorante, ele simplesmente traz a consciência de fato. Porque ele não fala o que você quer ouvir, ele fala o que você precisa ouvir. Nossa, eu me lembro na aula que teve uma pessoa que fez uma pergunta, ele olhou assim, bem no fundo do olho dela e disse assim: por que você não pergunta logo o que você quer perguntar e não o que você já sabe a resposta? A pessoa deu uma tremida assim, ela fez a pergunta que ela realmente queria. Mas foi assim, eu fiquei assim, eita. Tem uns relatos da parte que a gente ri, viu? A gente ri. Pois é. E assim vai, né? E aí o Dr. Pacha vai evoluindo cada vez mais. Graças a Deus, todas as coisas estão indo de acordo com a espiritualidade. Ela influencia, ela crê, ela cresce, né? Tudo certinho no cronograma. E Robson, conta mais pro pessoal do Ohana. Que o Ohana começou com outro nome, né? Teve uma outra roupagem, depois mudou. Fala aí sobre o trabalho que você faz no Ohana. Exatamente. O Ohana surgiu em 2020. Ele era antes chamado de Tissara. Ele começou com 3 médiuns, eu, Janaína e Daniel. Depois da gente passar muito mal, a gente tá muito ruim, e a gente foi pedir orientação aos mentores espirituais, já que a gente já tinha essa mediunidade conosco. Como tá aberto o sinal. O homem não anda. E aí, tá estressado. Queria ver como a gente resolvia isso. E a gente começou a receber orientação da entidade do Pai José de Aruanda. E aí ele vinha toda semana dar informações. Aí foi, eu posso chamar fulano pra vir? Aí veio um, posso chamar fulano pra vir? Aí veio outro, de repente nasceu o Tissara. Com o tempo, o Tissara teve que se desfazer, só mudou o nome por causa da energia, de influência. E hoje o Ohana está aí, com mais do corpo mediúnico, com mais de 30 médiuns. Crescendo mais ainda.
crescendo mais ainda e ajudando essas pessoas por aí, né? E lá no Ohana faz libertação, cirurgia espiritual, faz o serviço de realinhamento, de constelação, círculo da vida, tem vários Apometrias, serviços. né? Apometria. Reiki, e aí vai. Então o Ohana é a parte voluntária de doação que eu faço para a espiritualidade depois de tantas coisas boas que ela me deu. E a gente doa, né, esse tempo na semana, muitas vezes e poucas vezes no final de semana, mas em prol daí de ajudar o outro, né, ajudar o próximo. E lá no Ohana tem o curso de desenvolvimento mediúnico, que é onde eu fiz, que é muito bom, que a gente falou no começo sobre você buscar pessoas confiáveis para te ensinar esse caminho da espiritualidade, né? Exatamente. Só que não tá com vagas abertas. Ainda não. Cresceu tanto Ohana, minha gente, que não tem mais espaço para comportar as coisas. Exatamente. Mas assim, lá o desenvolvimento mediúnico não é para quem vai ficar no Ohana apenas. Ele tem o desenvolvimento mediúnico para a vida, né? A gente tá vendo se a gente coloca ele em plataforma para ficar um curso que fique vitalício, né? Todo mundo possa acessar. Mas o dia entrar mesmo no Ohana não tem como, porque não tem espaço físico para acatar essa ruma de Tem que ir gente. para um lugar maior agora. Porque não dá não. E Robson, pra gente finalizar, me diz qual é a melhor parte de ser terapeuta. A melhor parte de ser terapeuta é saber que você está sendo um instrumento junto com os outros mentores. Isso faz parte do ego, será? Não sei. Mas de saber que você está transformando vidas, né? Ajudando a transformar, que transforma é a pessoa, né? Mas ajudando a transformar vidas, isso aí não tem preço. Nem tem valor que pague. Às vezes dá vontade de desistir. Ui, quantas vezes dá vontade de desistir. Mas o resultado vale muito a pena. Motiva aí em frente, né? E qual foi a experiência que mais te emocionou, assim, que você não conseguiu aguentar e chorou? Ai, tem muitas. Tem muitas, assim, no Ohana ou na minha vida de terapia. Qualquer uma que você se sente mais tocado. Vou caçar aqui nos meus arquivos. E é que tem coisa aí, viu, nesse Tem arquivo. muitas. Tem muitas, e tipo... não sei, é uma biblioteca de tanta história, porque eu não quero botar uma prioridade, porque tem tantas que foram... Uma que lembrou primeiro aí, vai. O povo não fique com ciúme dele se a sua não for contada, tá, gente? Por favor. Pronto, de uma pessoa de não acreditar... Essa aqui foi uma que marcou muito, de uma pessoa de não acreditar em Deus e hoje se tornar uma pessoa que tem mais fé do que qualquer outra pessoa que eu já vi. Tipo isso. De uma pessoa totalmente incrédula acreditar. Teve várias experiências, mas isso daqui pra mim foi muito tocante, porque uma pessoa, ela não acreditava em nada. Não acreditava em nada. E não existia, isso é balela, isso é não sei o que, não sei o que. E de repente se tornar uma pessoa de luz que está ajudando de forma silenciosa várias pessoas da área dessa pessoa, daquela que ela trabalha. Que eu não vou citar não, senão aí vamos juntar peças, né? Mas Fortaleza é um ovo. Exatamente. Então acho que essa daí pra mim foi um transformador. E qual é a dica que você dá agora pra pessoa que tá passando nessas turbulências da mente? Não perca tempo. Isso aí, a dica que eu vou dar é: não perca tempo, porque o tempo ele não para pra nós. Ele é um tempo que vai fazer você evoluir, vai fazer você tirar esses pesos de você, vai ajudar você a sair de um bocado de problema e parar de ser vítima, porque a gente adora ser vítima. O vitimismo é maravilhoso para ter atenção dos outros, mas não resolve nada. É igual você botar um band-aid numa ferida profunda. Então pare. Melhore. Melhore. E pra quem não sabe, o Robson é o cobrador espiritual desse quadro, minha gente, que quase não ia saindo. Ele que ficou no ouvido. É porque a pessoa tem todo o talento do mundo, eu sou simplesmente todo em função de cobrar.
vamos cobrar pra essa pessoa caminhar. É isso, como terapeuta a gente é tudo, cobrador, Ele empurra do penhasco. bota pra rodar, bota, sei lá, o importante é isso. Ainda ficou faltando um monte de coisa, né, Robson, da gente conversar. Mas vai ser pra segunda parte de Robson. Segundo round. As pessoas quiserem, elas pedem pra eu voltar, senão eu não vou voltar não, porque eu sou cheio de ego. Pois minha gente, vocês peçam aí nos comentários se vocês querem ver o Robson de novo. Quem sabe um dia, doutor Pátia, né, Robson? Quem sabe, porque então manda aí nos não. comentários vamos movimentar pra poder tirar ele, que ele é ocupado, viu, minha gente? Pra você conseguir um horário com ele pra você entrevistar é difícil, viu? Então vamos botar nos comentários aí chamando ele pra vir de novo no quadro. Então, Robson, obrigada por ter vindo. De nada. Obrigada pela cobrança espiritual também, né? Evolutiva. Ó, isso não tava funcionando. Agradeça a Deus por eu estar aqui, minha filha. Meu Deus do céu, Robson ajudou já muito, viu? Na parte, eu como terapeuta, eu como profissional, em todas as áreas. Mas às vezes, misericórdia. Ele não tem misericórdia não, viu? Então é isso, minha gente. Esse foi o primeiro. E vamos ver se ele vem de novo, né? Tem que pedir pra ele vir, que aí ele vem. R$10 a gente conversa. Ai, é bom, viu? Tchau, gente. Tchau.